Bom, pessoal, estamos aqui hoje dando continuidade à nossa matéria de Direito Ambiental para os alunos do nono período do curso de Direito da FAID, onde o tema a ser abordado nesse tópico será a responsabilidade ambiental, naquilo que diz respeito, preparando vocês para o estudo do que vem a ser um dano ambiental e até o tema referente àquilo que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental e os outros tipos de responsabilidades aplicadas nas situações em que vier a ocorrer o dano ambiental. Bom, a responsabilidade ambiental, ela trata a questão do dano ambiental referente à sua aplicação nas três esferas de atuação, quais sejam a esfera civil, penal e administrativa. Tá? Então, o dano ambiental ele tem um caráter como permanente e continuativo. Então, sempre o que a característica em relação ao dano ambiental é que não se caracteriza por um só ato. Pode ser que ocorra o dano ambiental em um só ato, mas nas questões envolvendo muitas discussões referentes às ações de reparação ao dano ambiental, ocorre o quê? Que esse dano ele é permanente e continuativo. Então, o que a doutrina, o que a jurisprudência vem enfrentando em relação, estudando referente à questão da responsabilidade ambiental? É a questão do fator tempo. Tá? Em relação ao fator tempo, como a própria jurisprudência que está aqui colecionada para vocês, ela indica o quê? Não custa pontuar que o aspecto temporal ganha contornos de maior importância, que significa o quê? Que quanto mais rápido for a atuação do Estado, atuando de forma preventiva e até atuando de forma de precaução em relação à ocorrência desse dano ambiental, não vai o quê? Vai diminuir a questão dos impactos que eles possam gerar aí no meio ambiente. E com isso garantindo as questões daquilo que nós já estudamos referente aos princípios, que é a atuação do princípio do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente ecologicamente equilibrado e também do princípio lá para garantir o que? Um meio ambiente para as futuras gerações. E isso quer dizer que existe uma unidade entre as sanções aplicáveis ao agente causador do dano ambiental. E essas condutas aplicáveis o que? Vêm lá na legislação, ou seja, na própria Constituição Federal, lá no seu artigo 225, parágrafo 3º, vem dizer o quê? Que todas as atividades consideradas poluidoras ao meio ambiente, que venham causar qualquer lesão ao meio ambiente, vão ter o quê? Que sofrer sanções penais, administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Essa independente da obrigação de reparar os danos causados nada mais é do que a responsabilidade civil aí pelos prejuízos gerados ao meio ambiente, certo? Nessa situação, poderia-se tentar falar que ocorreria o que nós chamamos de bis e idem, mas pela natureza jurídica do bem ambiental e por ele ser um bem difuso, tutelado a todos, não ocorre a questão do bis e idem para essas situações, até pela própria aplicação da legislação, está expressamente dizendo que ela ocorre independentemente das outras situações, então não há o que se falar em bis e idem. Temos aí um julgado que reflete exatamente isso que eu estou falando para vocês, sobre a questão da independência em relação às aplicações das sanções, aqui no caso administrativa em relação à criminal, tá? E da mesma forma em relação à responsabilidade civil. Se o MP verificar que é caso de entrar com alguma ação civil pública contra o poluidor, ele vai entrar com um processo contra o poluidor também na esfera civil, tá? E qual seria a finalidade, o que seria aquilo que visa o legislador ao se tratar a responsabilidade ambiental? Ela quer tratar o quê? Situações de recuperar e promover o quê? Uma educação ambiental ao responsável pelos danos ao meio ambiente. Então não busca só meios o quê? De recuperar o meio ambiente, que é o objetivo principal, já que tenta se voltar o quê? São aplicáveis situações ao responsável pelos danos ao meio ambiente para a questão da recuperação do
prejuízo que ele veio a gerar ao meio ambiente, e com essa situação de aplicação para que ele venha a acessar o prejuízo ao meio ambiente, tentar fazer o quê? Educar esse poluidor para que ele não venha a cometer os mesmos erros que veio a ocorrer no passado. Um exemplo disso está lá no artigo 17 da Lei 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais, em que se refere que para garantir a suspensão condicional da pena tem que haver o quê? Um laudo de reparação do dano ambiental. Isso significa o quê? Que ele tem que fazer o quê? A recuperação do meio ambiente e, como consequência, o quê? Trazer essa promoção dessa educação ambiental ao poluidor para que ele não ocorra mais o quê? Nas situações no que geraram a aplicação da responsabilidade ambiental. Bom, referente à responsabilidade ambiental, era isso que tinha que falar para vocês. A gente vai falar mais tópicos sobre dano ambiental, poluidor, o nexo de causalidade, tudo voltado à questão de tratar essa responsabilidade ambiental para vocês. Muito obrigado.